Bem-vindos, bem-vindas à segunda parte do vídeo sobre as histórias em quadrinhos Trinity, a história em quadrinhos da primeira bomba atômica e a bomba. Antes de continuarmos, quero pedir desculpas por ter dito que a bomba foi publicada em 2021. Na verdade, ela foi publicada em 2022. Dito isso, se você curtiu o primeiro vídeo, não esqueça de fazer a mesma coisa neste vídeo. Tem aí um botão de like embaixo. Compartilhe, se inscreva caso tenha chegado aqui por outros caminhos e principalmente comente na área aí dos comentários as suas considerações a respeito deste trabalho. Lembre-se, seja educado. Então, vamos começar. Uma bomba atômica funcionar, há necessidade de material físsil, como já explicado. E esse material seria o urânio-235, por ser menos estável do que o urânio-238. Os dois são isótopos. Mas não será apenas ele a ser utilizado para a construção de uma bomba atômica, como veremos logo mais. Então, em dezembro de 1942, Leo Szilard e Enrico Fermi, que estavam preparando-se para realizar o primeiro experimento de tentativa de controle de fissão nuclear, através de uma reação em cadeia controlada, no estádio da Universidade de Chicago, mais especificamente foi montado o primeiro reator nuclear da história, chamado de Pilha 1 ou Pile 1. Claro, naquela época havia riscos de tudo desandar e a cidade ser atingida pela radiação resultante do experimento, caso ele desse errado. Quando a experiência estava para começar, Compton, um dos avós da bomba atômica, como explicado no primeiro vídeo, chama Szilard de lado e lhe diz que a sociedade DuPont, através de Crawford Greenwald, está ali para acompanhar todos os procedimentos. Szilard não fica muito contente com isso, mas depois de ser persuadido, ele começa a explicar o que acontecerá no processo. Como o senhor deve saber, para se produzir uma reação em cadeia, é preciso que nêutrons colidam com núcleos de urânio. Essa é a teoria. Na prática, há 3 problemas a serem resolvidos. Primeiro, é necessário que haja urânio suficiente concentrado em algum lugar específico. Do contrário, os nêutrons podem se perder em vez de buscarem um núcleo de urânio. É imperativo que o alvo seja grande o bastante, e é por isso que precisamos de uma quantidade razoável de urânio. Chamamos isso de massa crítica. Em segundo lugar, assim que escapam, no momento da fissão, os nêutrons secundários são bem rápidos. No estágio em que nos encontramos,
é mais fácil fissionar outros núcleos quando os nêutrons são lentos. É obrigatório que exista, assim, um moderador para retardá-los. É o grafite que desempenhará esse papel. Você sabe, aquele material usado para fazer pontas de lápis. Não à toa, aquela pilha é feita de tijolos de grafite, dentre os quais alguns contêm urânio. Eles foram empilhados. É daí que vem o nome pilha. No total, isso representa 6 toneladas de urânio puro, 45 toneladas de óxido de urânio e 360 toneladas de grafite. É grafite suficiente para entregar um lápis a cada habitante deste planeta. A reação será desencadeada por uma fonte de nêutrons localizada embaixo da pilha. O terceiro problema é controlar essa reação. É para isso que servem as barras de cádmio, um metal com enorme capacidade de absorção de nêutrons. Ao tirarmos essas barras do reator, damos início à reação. Para interrompê-la, nós as colocamos de volta. Tudo isso nos custou mais de $1 milhão. Alguma pergunta? Ah, sim! Por que realizar uma experiência como essa aqui, bem no campus da Universidade de Chicago? No início, pretendíamos realizá-la a 30 quilômetros daqui, em um lugar deserto, na reserva florestal de Argonne. Por uma infelicidade, os operários com quem contávamos no local de trabalho entraram em greve. Não podíamos perder tempo esperando por eles. Vale lembrar que estamos em uma corrida contra os nazistas. Mas, e em caso de acidente? Vocês não chegaram a alertar nem a cidade, nem a universidade? É isso mesmo? Não. É evidente que precisamos ser discretos. Quanto aos riscos de acidente, se isso tranquiliza, saiba que Fermi é chamado de o Papa por seus alunos, devido à infalibilidade de seus cálculos. No mais, há medidas de segurança. Se a reação sair do controle, uma barra de cádmio será introduzida automaticamente na pilha. Em caso de pane, nós cortaremos esta corda com um machado, de modo que uma barra suplementar de cádmio também entrará na pilha. Por fim, ainda dispomos de um esquadrão suicida, como chamamos, o qual, numa situação de emergência absoluta, poderia despejar uma solução líquida de cádmio. Resumindo, tenho certeza de que tudo aqui não vai pelos ares. Tudo bem que não haja explosão. Mas e quanto às radiações? Quanto a isso, reconheço estarmos mais às cegas. De fato, haverá radiações. Não vou mentir para você. Mas, em princípio, acreditamos que o seu patamar será relativamente inofensivo no decorrer da experiência. Em princípio, relativamente inofensivo? Finalmente vai começar. Às 14 horas, Fermi começa a experiência. Ouve-se um zumbido do processo da reação em cadeia acontecendo no reator. Torna-se intermitente. Então, antes que tudo desande, Fermi diz o seguinte: é o suficiente. Reinsira todas as barras de controle. A reação para. Szilard lhe diz: parabéns pela experiência, Dr. Fermi. Porém, acho que o dia de hoje
trará consequências nefastas para a história da humanidade. E uma sombra se abate sobre os dois, a sombra do urânio. No dia 2 de dezembro de 1942, a primeira reação em cadeia controlada foi feita. Uma direção não apenas para a bomba atômica, mas também para os reatores de usinas nucleares, para a produção de energia que nós utilizamos atualmente, energia elétrica. Enquanto isso, na Europa, a Alemanha tinha a sua produção de água pesada parcialmente sabotada pela Inglaterra e no Oriente o Japão continuava com a sua expansão e domínio territorial. Nos Estados Unidos, para que as engrenagens começassem a girar corretamente e gerassem a reação em cadeia, para que todo o conhecimento da física até aquele momento e também outras áreas da ciência que pudessem ser usadas e fomentar a construção da bomba atômica, precisava de uma peça humana, principalmente para aglutinar e gerenciar diferentes esforços em um único ponto focal: a reunião das maiores mentes da física e da química que estavam nos Estados Unidos naquele momento. O nome dessa pessoa é Robert Oppenheimer, a contraparte de Heisenberg, como eu havia dito anteriormente. Oppenheimer era um eminente professor e cientista na Universidade de Berkeley e ele acabou juntando-se ou sendo trazido ao Projeto Manhattan pelo general Leslie Groves depois da experiência do Szilard e do Fermi. E ele teve a indicação por Ernest Lawrence, que fazia experiências para o desenvolvimento de ciclotrons, que seriam importantes para o processo de refino e de enriquecimento do urânio a posteriori. Após uma reunião com o agora general Leslie Groves e após este, vamos dizer assim, deliberar sobre as inclinações pró-comunistas do Oppenheimer, embora ele não tenha se filiado a nenhuma organização comunista, porque era permitido até um determinado ponto nos Estados Unidos, e ao saber que não tinha qualquer experiência administrativa, o general, depois dessa conversa, aceita Robert Oppenheimer para chefiar os maiores cientistas ali no Projeto Manhattan, os maiores cientistas do seu tempo. Foi por indicação do Oppenheimer que o general Leslie Groves conseguiu o melhor lugar nos Estados Unidos naquele momento para manter as maiores mentes trabalhando em isolamento e longe de possíveis ataques inimigos. A área foi comprada pelo exército americano, chamava-se Los Alamos, no Novo México. Álamo, para quem não sabe, é um tipo de planta, por isso o nome da região. E em pouco tempo, mais de 6.000 pessoas estavam morando ali, com todos os confortos de uma pequena cidade, e para o exército, aquela área secreta era chamada de local Y. Para os cientistas que moravam ali, era chamada de colina ou morro. Em 1943, o Projeto Manhattan tinha
basicamente 4 pontos focais, embora houvessem outros locais ali nos Estados Unidos envolvidos com a produção da bomba atômica. O primeiro ponto focal era a Universidade de Chicago, com os trabalhos de Szilard e os colaboradores com relação à reação em cadeia durante a fissão nuclear. Temos também Oak Ridge, no Tennessee, que foi considerado por muito tempo o maior prédio do mundo, onde foram aprimoradas as técnicas de enriquecimento do urânio. Temos também a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que era onde o Oppenheimer trabalhava, e também estava envolvida no enriquecimento de urânio através dos ciclotrons do Ernest Lawrence. E, finalmente, em Hanford, no estado de Washington, com a produção de reatores em escala industrial, que estava envolvido com a produção do plutônio, a partir do urânio. Pela primeira vez na história, o ser humano usaria um elemento químico artificial de maneira efetiva, o plutônio 239, que é um elemento radioativo com 94 prótons em seu núcleo, e ele foi produzido a partir do urânio 238, que ao absorver nêutrons, esses nêutrons eram livres, eles decaíam em prótons e elétrons nesses reatores nucleares em Hanford e originavam o plutônio 94. Estava aberta aí a porta para 2 tipos de bombas atômicas. Uma utilizando urânio 235, e a outra usando o plutônio. Cabe aqui um adendo. Uma reação em cadeia deve ser gerada dentro das bombas, mas não pode ser uma reação em cadeia controlada de maneira linear, como aconteceu nos experimentos do Szilard e do Fermi. Então, eles precisavam achar um jeito dela acontecer. E essa reação, ela tinha que ser descontrolada para que crescesse de maneira exponencial e pudesse ocorrer essa grande liberação de energia. Para isso, a bomba deve conter uma massa que nós chamamos de supercrítica de material físsil, para que nêutrons de um átomo possam interagir com outros átomos, fazendo-os fissionar. Já foi explicado aí como acontece a fissão. Então, faltava aí um modo de acionar os mecanismos de explosão. E, para isso, 2 processos foram criados, um para cada bomba. Um para urânio e outro para o plutônio. Quando tudo estava pronto, ou pelo menos quase, questões de ordem moral começaram a flutuar no meio científico envolvido com a produção da bomba, principalmente quando se soube que a Alemanha estava perto de ser derrotada na Europa, assim como a Itália. E antes mesmo que a própria bomba estivesse pronta. O objetivo maior era para que a bomba pudesse ser lançada na Alemanha. Vou retirar aqui um trecho de Trinity. Se uma bomba pudesse mesmo ser construída, haveria alguma justificativa para não construí-la? E
Assim que uma bomba viável fosse construída, haveria mesmo alguma chance de ela não ser usada? Szilard e outros também começaram a se questionar sobre a viabilidade de uma bomba dessa magnitude para a manutenção da paz. Temos aqui um trecho de uma conversa dele com Albert Einstein, retirado de A Bomba. Szilard diz o seguinte para Albert: as autoridades nunca se preocuparam em cooptá-lo para os trabalhos? Nenhum telefonema, nenhuma visita durante todo esse tempo? Nada. E aí ele continua: mesmo assim, é inacreditável. Pare com isso, diz Albert. Um velho excêntrico como eu, vindo de uma nação inimiga, politicamente incorreto, pacifista, em um péssimo momento e ainda por cima sionista, a mim também tomaram por pacifista, diz Szilard. Meu crime é confrontá-los com o gadget deles, como dizem. Não raciocinam, não consultam nenhum cientista antes de tomar suas decisões. Eles não preveem as coisas. Vim vê-lo de novo porque talvez só você ainda seja capaz de conscientizar os militares e políticos. Minha intenção era criar uma arma de dissuasão e não causar um massacre. Szilard tentou mover céus e terra para que as bombas atômicas não fossem usadas sobre cidades. Ele, inclusive, até propôs uma demonstração pública em uma ilha deserta para que representantes de diversos países, inclusive o Japão, ficassem sabendo e também que ficasse demonstrado todo o poder de uma bomba atômica. Infelizmente, o destino já estava traçado. Não apenas Szilard e Einstein pensaram a respeito do poder de uma bomba atômica, Oppenheimer também teve aí os seus momentos morais sobre a bomba. Inclusive, um mês antes, ele participou de um comitê para se discutir a respeito da explosão da bomba atômica. E vamos tirar aqui um outro diálogo que ele teve com Niels Bohr sobre a posse que um país tenha de uma bomba atômica. Em 1943, Niels Bohr, físico ganhador do Prêmio Nobel, visitou Los Alamos, depois de ter sido salvo pelos Estados Unidos, porque ele estava preso na Dinamarca, se não me engano. Groves respeitava Bohr, mas não o incluiu no projeto, pois temia que o dinamarquês fosse um risco para a segurança. Para os cientistas, entretanto, Bohr era uma espécie de mentor. Bohr e Oppenheimer costumavam dar longas caminhadas por Los Alamos, e deve ter sido difícil não falar sobre os assuntos em andamento. Bohr diz o seguinte: o que você está criando não é uma arma, é algo completamente novo. O que você está criando é uma, como se diz, uma nova situação. Como assim? Pergunta Oppenheimer. Deixe-me perguntar.
Você tem mesmo como manter em segredo dos outros países o que você está fazendo aqui em Los Alamos? Pergunta Bohr. Acho que fomos bem eficazes até agora, diz Oppenheimer. Mas vamos imaginar que outro país, de alguma forma, construa uma bomba atômica. Certamente eles construiriam mais de uma, diz Bohr. Entendi. E depois nós, no interesse de nossa própria segurança, produziríamos mais bombas. E o resultado não seria uma guerra. É uma coisa nova, diz Bohr. O único resultado de uma guerra em que os dois lados usassem essas armas seria a destruição do mundo. A guerra em si se tornaria muito perigosa. E é precisamente por isso que cada país precisa entender o poder dessas armas. Só assim os líderes procurarão uma maneira de os homens coexistirem sem guerra, sem destruição, sem bombas atômicas. Então, diz Oppenheimer, você está dizendo que se todo mundo soubesse que possuir uma bomba nos aproximaria cada vez mais do fim do mundo, ninguém seria idiota o suficiente para fazê-la? O que estou dizendo é que, quando homens falam abertamente entre si, existe respeito. Com segredos não pode haver respeito, diz Bohr. Niels, temo que você confie demais na sensatez dos homens. Mas, não temos escolha. A alternativa é muito angustiante. Como podem ver, neste diálogo está implícito aquilo que foi chamado de MED, um termo em inglês cuja tradução é literalmente destruição mútua assegurada. Ou seja, se um país lançar uma bomba atômica sobre outro e este também tiver essa arma, ele pode e deve lançar uma contraofensiva no mesmo nível. Ou seja, os dois países vão se autodestruir. Em 1944, os sonhos de uma bomba atômica nazista são jogados literalmente em água fria, com uma operação de sabotagem que aconteceu na Noruega. Neste ano, também nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt é reeleito para mais um mandato. Só que agora ele tem Harry Truman, ex-senador, como vice-presidente. Stalin consegue inserir também um espião no Projeto Manhattan, principalmente e particularmente em Los Alamos, que era onde toda a cadeia pensante estava acontecendo para a produção da bomba atômica. Pulemos aí um pouquinho para o dia 12 de abril de 1945. O presidente americano, Franklin Roosevelt, acaba morrendo e quem vai assumir agora é o seu vice, Truman. E a partir dali, ele começa a conhecer de fato o projeto mais secreto do governo, que ele, inclusive, tinha tentado conhecer e saber do que se tratava quando era, principalmente, senador e depois que assumiu a vice-presidência. Nesse mesmo mês, Benito Mussolini era fuzilado lá na Itália e Hitler se matava em um bunker em Berlim depois de estar cercado por tropas principalmente da Rússia ou antiga União Soviética. Entre os dias 8 e 9 de maio, a Alemanha assina finalmente o ato de rendição incondicional. Com a Alemanha
fora da guerra e o Japão ainda combatendo no Pacífico, no mesmo mês de maio, houve uma reunião para se determinar os possíveis alvos onde seriam detonadas as bombas atômicas. As cidades de Kyoto, Hiroshima, Kokura, Niigata e Yokohama apareciam nos relatórios como alvos prioritários. Hiroshima, principalmente, era o alvo mais prioritário, pois ainda estava quase que totalmente intacta, era uma cidade praticamente plana e era rodeada por colinas, o que poderia gerar aí um efeito de concentração, ampliando a destruição, e onde se veriam efetivamente os efeitos puros da destruição, sem as variáveis de um bombardeio anterior. É importante lembrar que anteriormente o Japão teve dezenas de cidades bombardeadas, tanto que Tóquio ela foi bombardeada e morreram quase 100 mil pessoas, graças a um bombardeio noturno com bombas incendiárias. Esse bombardeio foi comandado por Curtis LeMay, com B-29, os mesmos tipos de avião que seriam usados para transportar as duas bombas atômicas. Entre os dias 9 e 10 de março, no meio da noite, em apenas 6 horas, deixa eu frisar bem, 100 mil pessoas morreram. Um inferno na Terra. Szilard procura James Byrnes, que seria então secretário de Estado do presidente Truman, para tentar demover o governo a não explodir a bomba atômica sobre alguma localidade no Japão. Uma reunião destinada ao fracasso no seu intento. E no Japão, segundo documentos históricos e retratados na história em quadrinhos A Bomba, os japoneses estavam se preparando para uma possível tentativa de invasão pelas forças americanas. E aí, o que eles faziam, os militares? Treinavam cidadãos como ondas humanas de ataque, muitas vezes munidos de lanças feitas com bambu. E aí, cidadão significava crianças, mulheres, idosos e qualquer pessoa que pudesse fazer isso. Em junho, Szilard acaba se reunindo com vários cientistas e tenta fazer com que um relatório seja entregue aos cientistas que estavam em Los Alamos, lembrando que ele não estava por lá, sobre questões principalmente pertinentes ao uso do artefato nuclear sobre o Japão. Logo depois, para evitar a contaminação do ambiente de trabalho e por conta do general Leslie Groves ter ficado pistola, Los Alamos fica isolado. Não são permitidas ligações para lá e também ninguém entra ou sai sem autorização. Julho de 1945 finalmente chega. No dia 14 de julho, fazem-se os preparativos para o primeiro teste de um artefato nuclear. A área escolhida ficava a 300 quilômetros de Los Alamos, no deserto de Álamo Gordo, em um local chamado Jornada del Muerto, ou o Caminho do Morto.
A bomba, apelidada de Engenhoca, é montada. No dia 14 de julho, um teste feito com as lentes de implosão sem carga de plutônio é feito. Dá errado. Uma apreensão se abateu sobre todos. Tanto esforço para dar errado. Mas logo, ao se analisar o teste, se descobre que algumas fiações estavam queimadas. O ânimo então retorna ao se iniciar a substituição do material queimado. No dia 15, Oppenheimer vai até a torre onde repousa aquela que tem como seu pai maior este ser humano, muitas vezes contraditório. Ele observa aquele imenso globo de metal repleto de fios e circuitos de detonação. Sua obra, ele pensa. Nisso, volta-se para o deserto, contemplando-o e lembrando-se de um de seus livros favoritos, o Bhagavad Gita, que lhe será um recordatório do que se tornará quando seu projeto mostrar o seu resultado. Mas não vamos nos adiantar. Ao longe, Oppenheimer ouve o ribombar de um som se propagando pelo ar. Uma tempestade começa a se formar. Decide, então, retornar ao acampamento base. Ao chegar, nota que Groves convidou o repórter William Lawrence, do New York Times, para registrar o evento. Este pergunta a Oppenheimer o porquê do nome Trinity, e este lhe diz, e aqui não sabemos se é verdade ou não, que vinha de um poema de John Donne. Faça vibrar meu coração, Deus da Trindade. Bata, respire, brilhe, restabeleça, para que eu possa crescer e me levantar e me curvar. Sua força quebra, sopra, queima e me renova. Fermi, que estava ali, faz uma trollagem com Lawrence. Entretanto, Groves não gosta muito. Enquanto caía a maior tempestade que já viram, com raios e trovões, além da apreensão de que um raio atingisse a torre onde repousava a engenhoca, houve uma série de apostas sobre a potência da bomba entre alguns dos cientistas envolvidos no trabalho. Houve quem acreditasse que não daria certo. Fermi, com o seu jeito bonachão, assustou alguns soldados, dizendo que a atmosfera iria ser incendiada. Nisso, a tensão, ora a ora, enquanto a chuva não dava uma trégua, ia aumentando, deixando o general Groves mais nervoso do que ele já era habitualmente, principalmente com outro possível adiamento, que ele não queria e muito menos Oppenheimer queria também, devido ao clímax que estava sendo gerado e que não teriam outra oportunidade como aquela. Jack Hubbard, meteorologista do grupo de Oppenheimer, diz que aquele imenso aguaceiro iria parar por volta das 5 horas da manhã. Groves, então, estipulou a deflagração da bomba para as 5 horas e 30 minutos. Como dito, a tempestade passa. Um outro aspecto que estavam preocupados também com a tempestade
era com relação à precipitação radioativa, se o teste tivesse que ser feito durante a tempestade. Às 5 horas, os testes de controle começaram a ser feitos nos dispositivos, verificando câmeras, circuitos e demais aparelhos envolvidos no experimento. Groves, ainda nervoso, diz para Oppenheimer, abre aspas, a única coisa que vai acalmar a minha alma é ver que seu projetinho científico funcionou. Fecha aspas. Oppenheimer rebate o general. Você sabe que um verdadeiro projeto científico é um sucesso até quando fracassa. Groves não gosta muito de dar as costas, meio que contrariado. Às 5 horas e 25 minutos, observadores visuais que estavam em terreno aberto começaram a ocupar suas posições finais. Alguns deitados no chão, com os rostos voltados para baixo, como lhes havia sido pedido, e os pés voltados para a direção da explosão, e aí essa distância variava mais ou menos 10 quilômetros de distância do ponto zero. Deveriam usar óculos de proteção para não ficarem cegos com a luz emitida no início da explosão. Alguns ainda passaram protetor solar para evitar queimaduras em suas peles. Outros observadores, como o jovem cientista chamado Richard Feynman, ficou a mais ou menos 30 quilômetros de distância e também, na sua opinião, não precisava usar os óculos de proteção por estar tão distante. Às 5 horas e 29 minutos, inicia-se o procedimento para que os mecanismos automáticos de tempo entrassem em ação. Faltam segundos para a explosão. Oppenheimer e sua equipe principal esperavam numa casamata de concreto. Estavam tensos. Groves, como homem de ação, estava numa trincheira a pouca distância do diretor científico, porque queria que estivéssemos separados em casos de haver problemas, como disse Oppenheimer certa vez. De um outro abrigo, um homem fala ao microfone ligado aos 4 abrigos em torno da área. T-20. Um clarão esverdeado risca o céu sob as nuvens baixas, iluminando rápida e fantasticamente a escuridão. Começa a contagem regressiva para o teste Trinity. T-10. Houve aí um segundo clarão. O silêncio e a escuridão reinavam novamente sobre o deserto. Eram 5 horas e 30 minutos quando o botão de acionamento foi apertado. No começo, havia apenas uma fagulha. Ela partiu da chave de acionamento e passou pelos conectores de 32 detonadores. A fagulha
acendeu as lentes de implosão ou explosivas que concentraram a força de explosão para dentro, esmagando o núcleo de plutônio até que virasse uma massa supercrítica. Os primeiros átomos de plutônio começaram a fissionar, liberando energia e nêutrons excedentes, que fissionaram outros átomos, que fissionaram mais átomos e assim por diante, exponencialmente. Enquanto os átomos fissionados liberavam sua energia infinita, o material que os cercava aquecia e se expandia para fora, até que os átomos de plutônio restantes estivessem separados demais entre si para que a reação continuasse. Mas no momento em que a reação quântica chegava ao fim, a explosão visível ganhou vida. O material energizado, agora mais quente que a superfície do Sol, desabrochou numa esfera incandescente de gás superaquecido. O resto do mundo caiu na escuridão. Havia apenas a luz. Naquelas frações de segundo, a luz atômica ainda era pura, ainda não era uma bomba, ainda não era um símbolo do apocalipse, ainda não era parte do nosso mundo. Naquelas frações de segundo, a luz atômica ainda era tão atemporal e indiferente quanto o próprio universo. Com os olhos protegidos, os observadores no centro de comando, a mais de 8 quilômetros de distância, viram um clarão vindo do leste. O brilho da atmosfera queimando como o filamento de uma lâmpada, tão intensamente que, a 80 quilômetros dali, uma garota cega virou a cabeça e perguntou: "O que é isso?" A esfera subiu, espalhando céu acima traços radioativos roxos, azuis, escarlates, verdes.
Na manhã seguinte, o tempo havia limpado e a única evidência do teste eram alguns tocos retorcidos da torre de aço e uma crosta de vidro verde radioativo, resultado do calor desmedido que explodiu as areias do deserto. Esse vidro foi chamado de trinitite. O que começou como uma experiência era agora uma bomba que funcionava. O projeto Manhattan saía da esfera da ciência para entrar na da política, da diplomacia e, finalmente, da guerra. A reação em cadeia havia começado. A nuvem se expandiu e subiu. Um imenso cogumelo se formou até que finalmente desapareceu a mais de 15 quilômetros de altura. No ponto zero, a temperatura no momento da explosão fora de mais de 100 milhões de graus Fahrenheit, ou aproximadamente 55 milhões de graus Celsius, 3 vezes mais quente do que o interior do Sol e 10 mil vezes mais do que o calor da superfície. A partir do ponto zero, em um raio de 1,5 km, nada restava, nem animal, nem vegetal. Sob a base de onde havia a torre, que evaporou completamente, a areia do deserto foi comprimida, mostrando que a bola de energia e calor tinha pelo menos 500 metros de diâmetro. A areia havia se transformado em um vidro de cor verde jade. Ninguém jamais havia presenciado tal feito. Groves foi um dos primeiros que recuperaram o controle. Virou-se para seu assistente, o general Thomas Farrell, e fez uma predição. A guerra terminou. Uma ou duas explosões assim e o Japão estará liquidado. O irmão de Oppenheimer, Frank Oppenheimer, também físico, volta-se para ele e lhe diz: funcionou. O observador do New York Times disse o seguinte: foi uma luz que não era deste mundo, a luz de muitos sóis reunidos em apenas um. Foi um nascer do sol como o mundo jamais tinha visto. Um imenso supersol verde subindo numa fração de segundo para uma altura de mais de 2.500 metros, continuando a se elevar ainda mais alto até encostar nas nuvens, iluminando a terra e o céu ao redor com uma luminosidade ofuscante. Era uma grande bola de fogo com cerca de 1.500 metros de diâmetro, mudando de cor à medida que subia, de púrpura a laranja, expandindo-se, ficando maior, elevando-se enquanto se expandia. Uma força elementar libertada de seus grilhões depois de estar acorrentada por bilhões de anos. Por um instante fugaz, a cor foi de um verde que não era deste mundo, como o que só se pode avistar na coroa do Sol durante um eclipse. Era como se a terra se tivesse aberto e o céu fosse rompido. Tinha-se a sensação de ser um privilegiado por testemunhar o nascimento do mundo, de estar presente
no momento da criação em que o Senhor disse: faça-se a luz. Ao deixar o centro de controle, após ver o resultado de tanto trabalho, Oppenheimer virou-se para apertar as mãos de Ken Bainbridge, um físico experimental de Harvard, que olhou dentro dos seus olhos e murmurou: agora nós somos todos filhos da puta.